Olá, seguidores, sejam muito bem-vindos a mais um Minuto da Quinta. Essa semana nós vamos falar de uma das leis previstas nas espécies normativas, a medida provisória. A medida provisória, vocês vão perceber que ela tem uma característica singular. Provisória, você vai perceber que ela está esculpida no artigo 59, inciso 5º da Constituição Federal, e vai dizer que os pressupostos são, primeiro, ela precisa ter pressuposto de relevância e pressuposto de urgência. E ela é editada pelo presidente da República, isso mesmo. Então, quer dizer, nessa situação, ela não inicia no poder legislativo, ela inicia com o poder executivo, que a edita, como força de lei em caráter excepcional, submetendo de imediato ao Congresso Nacional. Mas para que essa medida provisória seja convertida em lei, primeiramente ela passa por um parecer prévio, isso mesmo, um parecer prévio de uma comissão mista. Essa comissão mista é formada tanto por deputados quanto por senadores. E aí você vai encontrar ao lado de cada nosso esquema, eu sugiro você ir à sua Constituição Federal, tá bom? Então você vai encontrar isso no artigo 62, parágrafo 9º, que eles vão emitir um parecer. Depois, eles vão apreciar a constitucionalidade da medida provisória, que está no artigo 62, parágrafo 5º. Por quê? Antes de analisar antecipadamente a questão meritória, o mérito em si, o conteúdo, eles precisam analisar se há alguma burla aos pressupostos constitucionais. Por exemplo, existem certas, reparem aqui no nosso mapa, restrições de matéria. Nem tudo pode ser objeto de medida provisória. Então, dentro do artigo 62, parágrafo 1º, exemplificativamente, a gente não pode colocar medida provisória para questão de direitos políticos, questão de processo penal, processo civil, direito civil, nacionalidade, direito eleitoral. Também não podemos manejar, no caso, a medida provisória para alterar a questão da organização do Poder Judiciário, Ministério Público, até mesmo a questão dos orçamentos, plano plurianual, né, lei de diretrizes orçamentárias, etc. Bom, se passar pelos pressupostos processuais, inicia a votação. Reparem que a votação ela inicia na Câmara dos Deputados, só depois ela segue para o Senado Federal. E aí um esquema bem rápido é que, se ela for aprovada, a medida provisória com emenda, não há que se falar em perda, na verdade, da medida provisória. Ela continua em vigor até que ela seja aí sancionada ou vetada, tá? Também pode ocorrer o caso de trancamento da pauta da Casa Legislativa em caso de inércia. Então, muitas das vezes, não se maneja a medida provisória. Em 45 dias depois da sua publicação, ela entra em estado de inércia e o pressuposto da relevância e, no caso, além da relevância da urgência, tem que ser imediata a sua pauta de votação. Outra é a possibilidade de prorrogar a medida provisória por uma única vez. Ela tem validade por 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. E, por último, é vedado reeditar a medida provisória na mesma sessão legislativa. Então, nós temos a pauta aí da sessão legislativa, tá? Que inicia e existe um recesso parlamentar, e se ela for objeto de vedação, somente na próxima sessão legislativa é que ela pode ser votada. E também não esquecer das consequências jurídicas da perda da eficácia da medida provisória. Essas consequências jurídicas, elas estão veiculadas a não se respeitar essa possibilidade de prorrogação. Eu espero que você tenha entendido, é um tema vasto, entretanto, muito cobrado por ser uma excepcionalidade a regra de como deve tramitar uma espécie normativa no Poder Legislativo. Fica ligado nos artigos, nos parágrafos, nos incisos, salva, curte e comenta esse Minuto da Quinta. Um grande abraço a vocês.